Saúdo às irmãs e aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Temos aqui uma pergunta que é sobre um coxo que era colocado numa das portas do templo para mendigar. Se quando Pedro disse para esse homem andar, se realmente ele andou ao ser curado. Vamos ler o texto de Atos 3, versículos 1 em diante. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu-lhe que ele desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: "Olhe para nós." E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: "Não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-te e ande." É o que nós temos aqui. Pedro com essa fé. Pedro e João estavam indo para o templo no momento da oração. E deram de frente com o homem que era colocado ali para pedir esmolas. Esse homem fez como de costume, levanta a mão aberta e pede uma esmola, pede dinheiro. Mas ele não tinha coragem de encarar Pedro e João, manteve a cabeça baixa. Naquela época, pessoas deficientes físicas eram colocadas em locais estratégicos para pedirem esmolas. Não havia pensão, aposentadoria, não havia. Então, pessoas eram obrigadas a mendigar para poder sobreviver. E lá ele foi colocado para pedir esmolas. E estava lá, e quando Pedro e João estavam chegando, o que é que esse homem faz? Ele pede uma esmola. Entretanto, Pedro, olhando para esse homem, ele diz: "Olhe para nós." Por que ele disse para que ele olhasse para eles? Porque ele estava com a cabeça baixa. Ele não tinha dignidade para encarar as pessoas que não tinham problemas físicos. E Pedro lhe dá uma ordem: "Olhe para nós." Ele reagiu. Ele os olhou atentamente, esperando receber algum dinheiro. Entretanto, Pedro disse o seguinte: "Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande." Foi o que ele disse para esse homem. "Não tenho dinheiro nesse momento. Levanta e ande." E aí podemos observar em filmes que nesse momento esse homem levantou-se. Foi isso que aconteceu de fato? Vamos observar no versículo 7. "E pegando na mão direita do homem, ajudou a se levantar." Mesmo sob as ordens de Pedro, este homem não se levantou. Foi necessário que Pedro pegasse na mão direita do homem e o ajudasse a se levantar. E no momento que ele ficou em pé, imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram. Em seguida, esse homem começou a andar. Ele nunca tinha andado na vida, coxo de nascença. A reação desse homem aqui, após ser ajudado por Pedro a ficar em pé, ele nunca tinha andado. A primeira atitude foi, versículo 8, deu um salto, ficou em pé, com aquela ajuda, aí sim começou a andar e entrou com eles no templo. Observamos aqui a cura desse homem, um grande milagre, e foi necessário que Pedro ajudasse esse homem com fé, confiança,
Ele disse para esse homem: levante e ande. Mas o homem não conseguiu. Pedro, então, estende a sua mão, o puxa, e nesse puxar, ele ficou em pé num salto. Ossos, músculos e nervos ficaram firmes, deu um salto. Só depois ele passou a andar. Irmãos e irmãs, imagine a dificuldade. Pessoas que sofreram acidentes e ficaram com as pernas engessadas, paradas durante algum tempo, elas precisam fazer fisioterapia para poderem se firmar e andar novamente, mesmo assim com dificuldades, até poderem andar normalmente, leva um tempo fazendo exercício, fisioterapia. Esse homem nunca tinha andado. Para ele foi um primeiro passo gigantesco, o primeiro passo da vida dele, quando ele passou a andar. E a atitude desse homem, quando se viu andando, ele poderia ter saído correndo pelas ruas e avenidas, poderia ter corrido para a sua casa, para se mostrar para os seus familiares que ele estava curado, estava andando. Entretanto, observamos aqui que ele entrou com Pedro e João no templo. E quando ele entra no templo, observamos aqui, versículo 8, que ele entrou pulando e louvando a Deus. Imagine a alegria desse homem que não andava, agora está andando. Ele entrou no templo fazendo algazarra, pulando. E não apenas pulando, mas louvando a Deus. E quem louva a Deus não fica quietinho. Aquele chamou a atenção. Versículo 9, todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus e reconheceram que era ele mesmo que pedia esmolas. Assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. A alegria desse homem provocou um reboliço ali, porque reconheceram que era o homem que era colocado ali para pedir esmolas. Esse homem, em sinal de gratidão, ele fez algo que ele nunca tinha feito na vida. Pessoas deficientes físicas não podiam entrar no templo. E agora ele podia, porque estava curado. E ele fez algo que ele nunca pôde fazer. Era entrar no templo para louvar a Deus. Ele entrou pulando, saltitando, louvando a Deus, fazendo barulho. E chamou a atenção das pessoas presentes, devido à alegria dele estar ali curado. Assim, irmãos e irmãs, nós observamos aqui que Deus agindo na nossa vida, nós precisamos também fazer a nossa parte. Há momentos em que Deus já fez tudo o que poderia fazer para nós, entretanto, nós precisamos também fazer a nossa parte. Deus já deu todos os primeiros passos, e segundos e terceiros, todos os passos que Ele poderia dar em nossa direção, Deus já fez. Agora Deus espera que nós façamos o mesmo também. E o primeiro passo desse homem foi gigantesco. Eu me lembro de uma frase do astronauta Neil Armstrong, na Lua, quando ele disse: pequeno passo para um homem e grande para a humanidade. Me lembro aqui desse homem. Para ele, esse primeiro passo foi gigantesco. Para alguém que nunca havia andado, não andava, ele estava andando. E ele soube agradecer quem fez isso na vida dele. Deus. Ele não ficou louvando ali a Pedro e João. Ele já entrou saltando, pulando e fazendo barulho, louvando a Deus, porque ele entendeu que Deus, através das palavras de Pedro, o havia curado. E agora esse homem estava curado fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, porque as portas do céu lhe foram abertas.
e houve transformação, mudança na vida desse homem. Esse mesmo Deus que operou no passado, tem operado no decorrer dos séculos, está operando hoje. É um motivo de grande alegria para todos nós, minhas irmãs e meus irmãos. Obrigado, Senhor Deus, por esse grande milagre. Obrigado porque Tu continua agindo no decorrer dos séculos, está agindo ainda hoje, agindo na vida de pessoas, através de milagres, maravilhas. Tu tens abençoado. E assim te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus. Minhas irmãs e meus irmãos. Amém.